Biologia, primeiro ano. Oi, pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje, nós iremos trabalhar as habilidades de identificar os tipos de tecido que compõem os animais, bem como suas funções. E o conteúdo dessa aula de hoje é histologia animal e vamos dar continuidade ao tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele é um tecido de conexão composto de grande quantidade de matriz extracelular, células e fibras. Então, ele também pode ser chamado de tecido conectivo. Ele tem a origem exclusivamente na mesoderma, embrionário ou no mesênquima. Ele possui diversas funções, como de preenchimento, sustentação, armazenamento de substâncias, como no caso do tecido adiposo, de defesa e transporte, no caso do sangue, e ele caracteriza-se por possuir uma variedade de células, tá? Então, ele vai ter muita substância intercelular e ele é vascularizado, ou seja, possui vasos sanguíneos. Funções do tecido conjuntivo. Entre as principais funções desse tecido no nosso corpo, nós podemos citar a sustentação de tecidos e órgãos, preenchimento do espaço entre os tecidos, nutrição dos tecidos epiteliais, proteção dos órgãos internos, reserva energética, que são das células adiposas, defesa contra organismos patogênicos, produção de células sanguíneas. Aqui nós temos como se fosse um mapa mental bem resumido, sobre o tecido conjuntivo, Então a gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, que ele pode ser dividido em frouxo ou denso, e ele tem o denso modelado e o denso não modelado. Temos os tecidos conjuntivos especiais, que fazem parte dele o tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido hematopoético e o tecido sanguíneo. Tecido conjuntivo propriamente dito. Como o nome já indica, esse é um tecido típico de ligação. Ele vai atuar na sustentação e no preenchimento dos tecidos. E dessa forma, ele contribui para que fiquem juntos, estruturando os órgãos, tá bom? Então, ele está espalhado amplamente pelo nosso organismo e ele também pode ser dividido em frouxo e denso. O tecido conjuntivo frouxo, ele apresenta fibras que não estão firmemente arranjadas, tá? Então, ele é constituído de pouca matriz extracelular, com muitas células e poucas fibras. Então, isso vai tornar o tecido flexível e pouco resistente a pressões mecânicas. Algumas células são residentes, como os fibroblastos e os macrófagos, e outras são transitórias, tá? Como os linfócitos, os neutrófilos e os eosinófilos. Ele é encontrado pelo corpo todo, envolvendo os órgãos. Além disso, ele serve de passagem a vasos sanguíneos, sendo assim importante na nutrição dos tecidos. Já o tecido conjuntivo denso, ele possui uma grande quantidade de fibras intimamente entrelaçadas. O tecido conjuntivo denso, ele pode ser ainda classificado em modelado e não modelado. Enquanto o não modelado apresenta fibras dispostas de maneira desordenada, no modelado as fibras são orientadas de forma paralela. Então, ele vai possuir uma grande quantidade de matriz extracelular, com predominância das fibras colágenas dispostas sem grande organização. Há poucas células presentes, entre elas os fibroblastos. É encontrado abaixo do epitélio, na derme, tá? Conferindo a resistências a pressões mecânicas. Isso graças às suas muitas fibras. Também é encontrado nos tendões. Um outro tipo de tecido conjuntivo que nós temos é o tecido adiposo, tá? Ele é um tipo de tecido conjuntivo de propriedades especiais.
A sua função é de reserva energética e também de proteção contra frio e impactos. Ele é constituído, então, de pouca matriz extracelular, com grande quantidade considerável de fibras reticulares e muitas células especiais. Os adipócitos que acumulam gordura, tá? Então, é um tecido conjuntivo rico em gorduras, é muito importante para os animais, sendo uma fonte de energia. Nele temos células especializadas, conforme eu já falei, denominadas de adipócitos, e são responsáveis por armazenar os lipídios. Então, esse tecido ele representa cerca de 20% do peso corporal de pessoas com um peso adequado. Então, no tecido adiposo, nós encontramos células especializadas, denominadas adipócitos, conforme está na imagem, tá? A origem do tecido adiposo no corpo, ele vem das células derivadas do mesênquima, tá? Tecido embrionário. E quais são as funções do tecido adiposo? Então, ele tem as funções de reserva de energia no organismo, proteção contra choques mecânicos, funcionando como um amortecedor. Ele tem a função de isolamento térmico, produção de algumas substâncias, como a leptina, que atua na redução do apetite quando uma grande quantidade de acúmulo de tecido adiposo. Além disso, ele atua na manutenção da posição adequada de alguns órgãos, ele também atua na modelagem do corpo e no preenchimento de espaços. O outro tipo de tecido conjuntivo é o tecido cartilaginoso. Então, ele se destaca por ser rígido, mas flexível. Esse tipo de tecido, ele não apresenta nervos ou vasos sanguíneos e linfáticos, diferentemente da maioria dos tecidos conjuntivos. Então, que forma nossas cartilagens, tais como aquelas encontradas no nosso nariz e orelha. Funções das cartilagens no corpo humano. Coloquei aqui uma imagem para vocês estarem visualizando e agora eu vou dar sequência às funções das cartilagens. A cartilagem pode ser um tecido resistente flexível, está bastante associada à sustentação de alguns tecidos moles. Além disso, relaciona-se também com a formação e crescimento dos ossos. Ela também apresenta papel fundamental no deslizamento dos ossos uns sobre os outros, uma vez que reveste as superfícies articulares. Também está associada à absorção de impactos, como é o caso da cartilagem disposta entre as vértebras. A cartilagem é um tipo de tecido conjuntivo, podendo ser classificado em 3 tipos, que são a cartilagem de hialina, cartilagem elástica e cartilagem fibrosa. O tecido cartilaginoso pode ser classificado, então, com esses 3 tipos, só que vai ser de acordo com a quantidade de substâncias intersticiais e a classe de fibras que apresentam. E aí, sendo a cartilagem hialina, ela possui uma concentração moderada de fibras colágenas, sendo a mais comum estrutura cartilaginosa encontrada no corpo. Então, ele constitui vários arcabouços do organismo, entre eles a parede do septo nasal, revestimento da traqueia e regiões articulares dos ossos, facilitando assim o movimento e absorvendo impactos resultantes a choques mecânicos. Já a cartilagem elástica, ela vai apresentar considerável teor de fibras elásticas entremeadas às fibras colágenas. Então, ela forma o pavilhão externo da orelha, ela auxilia na estruturação da laringe e também na constituição da epiglote. Já a cartilagem fibrosa, ela possui grande quantidade de fibras colágenas, ocupando então quase que a totalidade dos espaços intercelulares. Então, ela
assemelhando-se então ao tecido conjuntivo denso. Ela é encontrada, principalmente entre as vértebras, formando os discos intervertebrais e contribuindo então para a flexibilidade e amortecimento. Durante o desenvolvimento embrionário, o esqueleto é formado, então, pela cartilagem hialina, gradativamente orientado à substituição por ossificação endocondral. Um outro tipo de tecido conjuntivo é o tecido conjuntivo ósseo. O tecido ósseo é onde estão presentes células jovens, tá? Os osteoblastos e maduras, os osteócitos. Ele é um tecido mais rígido, presente nos ossos e responsável pela sustentação e movimentação. Ele é composto de abundante matriz extracelular, rica em fibras colágenas e moléculas especiais. A matriz ela é calcificada pela deposição de cristais, formada por fosfato de cálcio e vai estar sobre as fibras. A célula especial do tecido, o osteócito, fica no interior das lacunas na matriz rígida e é uma célula madura originada dos osteoblastos, que são células ósseas jovens, conforme eu falei. Então, aqui resumindo, é um tecido de sustentação responsável pela formação dos ossos. Ele apresenta como principal característica a presença de uma matriz extracelular calcificada. Apresenta como característica mais marcante sua resistência, conforme eu já falei, que é obtida graças à presença de uma matriz extracelular rica em fosfato e cálcio. Esse tipo de tecido, apesar de que muitos pensam, não é um tecido morto, tá? Sendo encontrada uma série de células especializadas. As células do tecido ósseo. Então, no tecido ósseo, encontramos 3 tipos básicos de células, que são os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Aqui nós temos a imagem de um tecido ósseo, e nós vamos falar quais são as funções do tecido ósseo. O tecido ósseo ele é um tecido muito resistente que forma nossos ossos, sendo possível atribuir a ele uma série de funções importantes, tá? Entre essas funções está a reserva de cálcio e fósforo, proteção de órgãos internos, sustentação do corpo. Com os músculos, ele garantem a movimentação do corpo. Classificação do tecido ósseo. O tecido ósseo pode ser classificado analisando-se os aspectos macroscópicos e os aspectos microscópicos. Analisando-se macroscopicamente, o tecido ósseo pode ser classificado em compacto e esponjoso. Já quando analisamos aspectos microscópicos, o tecido ósseo é classificado em primário e secundário. Quais são os aspectos macroscópicos? Então, o tecido ósseo compacto, ele é um tecido que é localizado na região mais periférica dos ossos e ele não apresenta cavidades visíveis e destaca-se por ser denso e forte. Já o tecido ósseo esponjoso, ele é um tecido que destaca-se pela aparência esponjosa devido à presença de uma série de cavidades intercomunicantes. No que se refere aos aspectos microscópicos, nós temos o tecido ósseo primário. O tecido ósseo primário também é chamado de tecido ósseo imaturo. É o tecido ósseo encontrado durante a vida embrionária do indivíduo ou no momento da reparação de uma fratura. As fibras de colágeno nesse tipo de tecido ósseo são dispostas de maneira aleatória e esse tecido ele apresenta menor quantidade de minerais. Já o tecido ósseo secundário, ele também pode ser chamado de maduro, tá?
Então, ele é arvesiano ou lamelar, ele apresenta as fibras colágenas organizadas em lamelas paralelas ou concêntricas em torno dos chamados canais de Harvey. O tecido conjuntivo, hematopoético, é um tecido formado por fibras e tipos celulares que dão suporte às células formadoras do tecido sanguíneo. Então, são células pluripotentes. Assim, hemácias, plaquetas e glóbulos brancos, tá? que temos aí os neutrófilos, basófilos, monócitos e eosinófilos, além dos linfócitos, são produzidos nesse tecido conjuntivo a partir de tipos celulares precursores. Ele está localizado na medula óssea, tecido mieloide, em costelas, vértebras, ossos do crânio e extremidades do fêmur e úmero, caracterizando a medula óssea vermelha. É encontrado também em órgãos linfáticos, como o baço, o timo, os linfonodos, nódulos linfáticos, tosilhas, platinas, tecido linfático ou linfóide. Esse tipo de tecido ele é bastante considerado no tratamento de leucemias aguda e mieloide crônica, já que o uso de suas células com grande capacidade de diferenciação é uma alternativa ao transplante da medula óssea. Aqui eu coloquei uma imagem, que são das hemácias, que são células sanguíneas produzidas pelo tecido hematopoético.